O líder que o momento exige. Vamos conversar. Eliseu, antes Simbora. de mais nada, é bom dizer que Sim. o que nós vamos discutir hoje aqui é em cima de uma previsão, né? Nada concreto, né? Ok. Nós não sabemos o que vai ocorrer se essa pandemia se estender mais, como ela também pode terminar rápido também, né? A gente pode dizer a palavra rápido, né? Estamos aí há 4 meses confinados, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é transpirar, né? Transpirar, pensar um pouquinho. Pensar, refletir. Ser um pouquinho mais futuristas, né? Nós temos medo de fazer isso, né? Mas acho que é necessário pensar mais no futuro e se arriscar mais, né? O líder, dizem que o líder ideal é aquele que pratica hoje pensamentos de amanhã. Ele está sempre à frente do seu tempo, porque as coisas não pegam ele de surpresa. Então, a pandemia deu essa ideia para nós. Então, o que vamos fazer hoje aqui é transpirar só. Então, eu pensei assim em um texto bíblico, né? Fiquei pensando que texto poderia exemplificar melhor esse momento nosso, né? E eu fui lá no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 11, 12. Você está com ele aberto aí ou não? Sim, sim. Você quer dar uma lida para nós? Bora lá. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Estou com a NVI, tá? Tá. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Seu amor a Israel dura para sempre. Ele é bom. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. É isso aí. Essa celebração da inauguração dos alicerces foi ouvido de longe. O texto, se você continuar lendo, você vai perceber que pessoas que estavam longe conseguiram ouvir o barulho de júbilo dos israelitas à frente. Sim, e o som foi ouvido a grande distância. Isso. Versículo 13. Corretíssimo, corretíssimo. Mas o texto nos traz uma observação interessante, que há aí alegria de júbilo e contentamento, mas há também choro de sentimento doído, né? Não é isso? Mistura, então, aqui, pessoal, mistura de choro de alegria com choro de tristeza. Isso. Parece que o texto fala exatamente isso, que os anciãos, eles choraram, mas não choraram com júbilo. Eles choraram porque eles viram os primeiros alicerces. Então, eu não sei o que eles viram aí nesse alicerce de Esdras. Provavelmente, material diferente, ok? Material diferente. Lá no templo antigo era só pedras principais, pedras preciosas. Na construção do templo, se você se lembra bem, não houve barulho de martelo, nem de serrote, tudo em silêncio e cantando ao Senhor. Já esse fundamento de Êxodo aí, parece que isso não houve, né? Não ocorreu. Então, os anciãos que acompanharam toda essa história antiga, eles choraram. Eu não queria usar a palavra tristeza, mas a comparação foi muito forte. Eles não conseguiam enxergar nesse fundamento parâmetros que pudessem corresponder ao alicerce anterior. Contudo, houve outros que choraram, simplesmente choraram e jubilaram pelo fato que agora eles teriam um templo para louvar o Senhor. Entendeu? Eles glorificaram a Deus porque eles estavam cativos e agora teriam mesmo diante desse cativeiro, porque eles são vassalos aí da Babilônia, né? Então eles ficaram felizes porque teriam o seu próprio templo. Eles não tinham até então. E há outro tipo de júbilo aí dentro, a gente percebe no texto, que alguns cantaram louvor ao Senhor porque eles nasceram no cativeiro. Eles não tinham parâmetro nenhum. Tá, perfeito. Entendeu o que eu quero dizer? Então, nós temos aí 3 tipos de lágrimas, né? Uma lágrima de ressentimento dos anciãos, uma lágrima de júbilo por aqueles que sentiram que agora tinham tempo para buscar o Senhor, e aqueles que não tinham nenhum referencial e agora
aprenderam que eles também têm direito a louvar o Senhor dentro de uma casa. E a reflexão que eu fiz foi essa, ó. Essa Vamos lá. será a realidade da igreja pós-pandemia. Que nós estamos ainda no olho do furacão, né? A primeira dela, você quer dar uma lida para nós aí? Você coloca aqui que essa será a realidade da igreja pós-pandemia. Essa é a primeira. Eu continuo lendo aqui o que o senhor coloca como os tópicos, né? Isso. Uns que se convertem durante esse distanciamento social louvarão a Deus pela nova realidade. Só observação no verbo aí, ó. Uns que se converteram. Perfeito. Converteram. Uns que se converteram. Passado. Isso. Durante o distanciamento social, louvarão a Deus pela nova realidade. Isso vai ser novo para eles. Eles vão pegar uma igreja totalmente nova, totalmente diferente. Não vão ter um parâmetro, não vai ter ideia da outra. Exatamente. No entanto, eles vão ver movimento, eles vão ver pastores entrando, saindo, pregando, missionário, e isso para eles vai ser motivo de alegria, né? Isso é novo para eles. O segundo, outro tipo de pessoa. Poucos que queriam menos pressão espiritual louvarão a Deus pela nova realidade. Então, essa que é interessante, porque a nova igreja, ela não vai ter como fazer muita pressão, né? Entendeu? Quer dizer, não vai cobrar muita responsabilidade, porque nós vamos ver daqui para frente, dentro de mais alguns minutos, que a nossa realidade provavelmente vai ser outra. Então, poucos que queriam menos pressão espiritual, quer dizer, eles estavam na igreja, mas não queriam ser pressionados, eles louvarão ao Senhor também, porque a igreja pós-pandemia é uma igreja altamente, assim, técnica, né? Muito técnica. O perfil da liderança daqui para frente interfere na seleção. Vai interferir na seleção. O parâmetro mudou também. E por último, Eliseu, muitos que viveram intensamente a liberdade religiosa chorarão diante dos novos desafios? Exatamente, né? Nós que cantávamos até meia-noite, todo mundo se abraçava e chorava, juntava os narizes, né? Tudo cheio de lágrimas, né? E cantava, recebia o novo coração do Pai, saía cada um do seu lugar, vai abraçar. A gente não sabe tão cedo se é que vai cantar isso um dia. Então, quem sabe, né? Só um milagre aí, né? Se continuar aí, vai ser um milagre, né? Então, esses aí vão, de fato, chorar com um sentimento muito grande, né? Um sentimento muito grande. Vamos para a introdução, então? Bora lá. O mundo já passou por muitas pandemias. Né? Muitas pandemias. Peste negra. Peste negra, febre amarela, poliomielite, tuberculose, sarampo, malária, não é isso mesmo? Cólera, enfim. E seria interessante nós pensar que como é que a igreja se comportou ao longo desses episódios, né? Seria interessante um trabalho de historiador agora e buscar uma resposta. Nós sabemos das dificuldades, por exemplo, quando você estuda história de missões, a gente percebe que houve muitas dificuldades no envio de missionário. Mas como é que foi o comportamento da igreja diante dessas pandemias, né? Talvez nós podemos buscar algum tipo de ajuda, né? Algum tipo de informação que possa nos ajudar na nossa realidade hoje pandêmica, né? Entendeu? Agora, olha que interessante, ó. Essas pandemias aceleraram pesquisas científicas. Olha, se tem um lado bom, né? Se tem um lado bom, vamos vê-lo agora, ó. Essas pandemias aceleraram pesquisas científicas, mudaram hábitos, e pode-se dizer até maus hábitos, né? Sim. Mudaram maus hábitos. Eu colocaria maus aí junto com hábito para fortalecer, né? E trouxeram mais consciência ecológica. Então, a gente está percebendo que o crescimento humano, ele não é proposital, né? Ele é circunstancial. Esses males fazem com que o homem ande um pouco mais, melhore um pouco mais. De qualquer forma, nós temos que dizer que as pandemias
é culpa nossa, né? É culpa do urbanismo, por exemplo, a urbanização Não do é culpa homem. de Deus nem do diabo, é culpa do homem. Né? Exatamente, né? Exatamente. Nós não podemos culpar agora as trevas, né? Claro que elas estão por trás aí. Não podemos dizer que é Deus também, porque Deus não trabalha desse jeito. Mas é, de fato, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também Colherá. ele vai Certamente colherá. colherá. Então, a humanidade colhe aquilo que ela planta, né? Colhe e ela melhora. Por isso que eu não vejo o lado maligno como motor principal desses males. Ele está presente, porque muitas vezes a mente é uma mente maligna e não respeita os limites humanos e produz resíduos que vai trazer males à humanidade. Mas o que está em evidência aqui é que o homem cresce mediante os erros cometidos. Né? Ele consegue sair do lugar onde ele está e andar um pouco mais. E é isso que a gente espera. E não será diferente com a igreja e a sua liderança, né? Não será diferente, né? Daqui para frente nós temos que pensar que essa pandemia acertou todos nós de frente e profundamente. Diga, Eliseu. Quando a gente fala que muda hábitos, traz uma nova consciência também, isso muda também o hábito da liderança, esse novo momento. Quando a gente fala do líder que o momento exige, isso está falando que o próprio líder é moldado também pelas circunstâncias, certo? Pelas circunstâncias. Nós não atinávamos do perigo e da responsabilidade quando nós pedíamos, abrace seu irmão que está do lado. Percebeu onde eu quero chegar? Sim, sim. Então, nós crescemos. Nós crescemos. Se essa pandemia não for controlada com vacina, esse tipo de atitude nós pastores, não vamos praticar mais. Nós também vamos crescer, né? Se eu posso dizer. Outro detalhe importante, Eliseu, é que a questão ecológica deve entrar no esboço homilético, né? Deve fazer parte do esboço homilético. A responsabilidade com o planeta interfere diretamente na saúde dos cristãos e do mundo. É um assunto, não só um assunto, mas ações que passam a entrar na agenda da igreja. Ela precisa entrar na agenda da igreja, não tem como escapar mais disso aí. Ou seja, quando o novo convertido chegar na igreja, nós temos que dizer para ele, você precisa lavar sua mão com gel, você precisa de máscara, aqui só entra tantas pessoas, marca o seu dia para vir na igreja, você tem que sentar com 2 metros. Distanciamento. É a nova igreja. Daqui um dia já vão ter placas de igreja aí. Igreja pós-pandemia, lá vai ter nome de igreja com esse nome aí, daqui um dia. Segura que eu tenho um item aí que eu vou falar sobre isso. Vamos embora. Segura. Avance. Não adianta criar uma falsa esperança. As melhores previsões já colocam a futura vacina para 2022. 2 anos. 2 anos. E isso se tudo correr bem, dentro das previsões. O que muitos não acreditam. Os entendidos dizem o seguinte, nós vamos ter que aprender a trabalhar com Covid-19, assim como nós estamos trabalhando com câncer, ok? A dengue e tantos outros. A dengue, o HIV, não é isso mesmo? Quer dizer, a gripe não tem uma vacina para ela, né? O vírus da gripe está aí. Então, a humanidade talvez vai ter que aprender a conviver com o Covid-19, né? Com esse distanciamento social, quer dizer, muda completamente o nosso costume. E o Mateus está colocando aí, então, que os membros serão dependentes do álcool na igreja. O Mateus cheio de graça, atrapalhando a conversa séria nossa aí. Esse Mateus é de Santa Catarina, né? É, ele mesmo. Ele falou que hoje teria uma reunião com o Wilson, né? Ele falou. Ele falou isso. Depois vamos conversar direito com ele. É o miniatura, hein? É seu discípulo, ele. Até o jeitinho de falar, é outro assunto. Um beijão, Mateus. Em 2022 é a previsão, então... E isso mas não é o fim do mundo. Calma aí. Isso vai afetar profundamente a igreja
e a liderança eclesiástica. Não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo. Opa. Acordemos para essa realidade. Eliseu, nesse momento agora é importante nós pensarmos isso, que não é o fim do mundo. Ou seja, é o fim de um mundo. Mas vamos devagar. Não é o fim do mundo. Significa o seguinte, nós não vamos sumir do planeta Terra. Primeiro ponto. Segundo, Jesus não vai voltar agora por causa disso. Se ele voltar, amém. Não estou impedindo nada. Mas não há razão para ele voltar, pensando em doença. Ok? Mas é o fim de um mundo. Que mundo é esse? Daqui a pouco eu vou falar. Aliás, eu já vou colocar aqui, ó. Já vou colocar a resposta aqui. É o mundo do distanciamento social e relacionamentos líquidos, que disse o filósofo polonês, judeu de descendência judia, que era polonês, o Zygmunt Bauman, certo. Que disse que o mundo hoje é um mundo líquido, de relacionamentos líquidos, de amor líquido. E a última entrevista que eu assisti dele, ele dizia que é um mundo onde nós temos uma... Vou usar a expressão, vocabulário meu, tá? Nós temos um tsunami de informações, mas temos pouquíssimo conhecimento. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Então, É um mar de conhecimento. Como é que é? O primeiro o quê? É um tsunami de informações. Tá, eu ouvi alguma coisa semelhante. Um mar de informação. De conhecimento e um palmo de profundidade. Isso, mais ou menos, exatamente. É um mar com um palmo de profundidade. Corretíssimo, beleza, é isso mesmo. E essa é a nossa realidade hoje, ou seja, nós temos que enfrentar isso. Nós vamos ter que, a igreja, os obreiros, vão ter que trabalhar em dar conhecimento e não apenas informação. Até o conteúdo homilético nosso vai ser necessário mudar. Vai ser necessário mudar. A forma de orientar as pessoas precisa ter um pouquinho mais de profundidade, porque lá fora o mundo está sofrendo com isso aí. E isso vai contra a proposta do reino de Deus. Eu acho que isso aqui que é forte para nós. Nós estamos diante agora de um mundo líquido, mas essa proposta... O que é o mundo líquido, Eliseu, no seu pensamento? Que é um mundo o quê? Eu acho que é algo que evapora fácil, que tudo muda muito rápido, né? Eu acho que na música brega, como diz na música brega brasileira, seria aquela assim, eu pego, mas não me apego. Isso é filosofia da sociedade líquida, correto? Corretíssimo. Eu pego, mas não me apego. Tipo assim. Não há consistência nos relacionamentos. Não há consistência. Aquele pensamento antigo. Foi bom enquanto durou. Isso. Não há previsão. Não há previsão escatológica, ele é imediatista. Se está acontecendo agora, vivamos agora, porque amanhã pode ser outra realidade, né? E esse pensamento, ele vai de encontro à palavra ao reino de Deus. Ou seja, os cristãos não devem ter relacionamentos líquidos. Ok? Os pastores não devem, a meu pensar, mudar com muita rapidez das igrejas, sair das igrejas com em breve tempo. Porque essa proposta de mudanças rápidas, não tem respaldo bíblico, a meu ver. Nós precisamos de interagir, nós precisamos de, por exemplo, um pastor tem que descer as águas, o adolescente, fazer a festa de aniversário de 15 anos dele, fazer o noivado dele, fazer o casamento dele, apresentar o filho dele ao Senhor, não é? Fazer as bodas de 25 anos, quer dizer, é todo um ciclo. E sepultar os pais desse garoto, quer dizer, esse ciclo aí, ele está em torno aí de 18, 25 anos, pelo menos. Então, pastor, veja só, dentro do que você está falando, eu fazendo uma conta rápida aqui, eu estou como diretor há pouco tempo, mas como envolvido na Mob Brasil, na equipe aí, junto com a pastora Maria Celi e demais membros da equipe, desde 2008, 2009, mais ou menos, e 2012 efetivo. O maior desafio que nós encontramos hoje dentro da Mob Brasil, vou falar, tem exatamente a ver com essa fala sua.
cada ano eles mudam de liderança e a gente não consegue criar um relacionamento para projetos mais duradouros. Quando ele empresta um ano, dois no máximo da vida dele, daqui a pouco não é. Nos últimos 4 anos, nós só temos uma pessoa, são 21 líderes no estado, em todo o país. Brasil. São 21 líderes no Brasil, líderes regionais. Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Amazonas e por aí vai. Nós só temos uma liderança, e eu vou citar o nome, é a menina lá de Manaus, é a única que está há tanto tempo sem... E exatamente, é o maior desafio, nós não conseguimos criar um vínculo maior, uma proximidade maior, porque reino se faz entre amigos, e amigos se gera com proximidade, proximidade gera tempo. Corretíssimo. E aí, tudo muito rápido, e a gente não consegue gerar algo que pudesse trazer essa profundidade maior, tanto no relacionamento como ações. Há um pensamento que diz assim, Eliseu, geralmente é ligado ao pastorado. Pode se pensar em termos de liderança agora. Um pastor ficar muito tempo na igreja não garante o crescimento dela. Agora, trocar de pastor constantemente, é certo que essa igreja não vai crescer. Então, o mesmo pode ser aplicado para a liderança. Trocar de líder, um líder que nunca sai, não garante o sucesso do grupo. Mas trocar de líder constantemente, é certo que o grupo não terá sucesso. Uau! Ok? Porque esse pensamento líquido é o pensamento do momento, né? E outra, quando você pensa numa gestão de 2 anos ou 1 ano, significa que a pessoa não quer mais se desgastar naquela função. É bem diferente do reino de Deus, que nós somos pastores até morrer. Eu sou servo até morrer, entendeu? Tudo é eterno. Na igreja tudo é eterno. A amizade é eterna, o amor é eterno, o relacionamento é eterno. Nós estamos sempre juntos, alimentando a nossa fé, a nossa irmandade. Continuemos aí, no futuro. Aqui agora eu já estou pontuando algumas realidades como introdução, viu, Eliseu? A liderança do futuro deverá mudar o foco do desenvolvimento de habilidades para o desenvolvimento de mentalidade. Eliseu, isso aqui muda, Eliseu. Sabe muda muito. Olha, não adianta colocar líder dentro de uma sala de aula para ele desenvolver a sua habilidade como líder. O novo momento é desenvolvimento de mentalidade. Isso significa o seguinte: líderes, segura lá, líderes com habilidade extraordinária, tipo assim um multifazedor, um multiconhecimento, mas não tem mentalidade, ou seja, ele não quer pensar, ele não quer visualizar, não quer ser um profeta, né? Olhar para frente, falar para frente, não serve para liderança. Não serve, não vai servir mais para liderança. O que nós queremos hoje é um líder que olhe para o futuro. Veja, quando ele olha para o futuro, ele deixa para trás uma série de coisas. Eu escrevi aqui pelo menos 2 que ele deixa para trás. Primeiro, a tradição. Até agora, a tradição funcionou. Com duras e perdas e solavancos, ela ainda continuou. Exemplo, pastores que até agora era contra o WhatsApp. Culto online, internet. Culto online. Quando eu vejo a cristã do Brasil fazendo culto online, a Deus e amor, culto pelo YouTube, não, aí a mudança chegou, o futuro chegou, né? Você percebeu o que eu quero dizer? Quer dizer, até agora, a tradição ela foi respeitada. Mas daqui para frente, eles mesmos mergulharam no mundo online. Então, é isso que eu estou dizendo, que essa tradição não existe mais e o saudosismo não existe mais. São essas 2 coisas que não podem acontecer mais. Porque não vão ocorrer, e o que aconteceu agora não é culpa de ninguém. Não é culpa de uma convenção. Não é culpa de um sistema doutrinário futurista. Não, isso foi um vírus.
Agora, que ele mudou a realidade, ele mudou. Então não adianta chorar o leite derramado, em outras palavras. Então, essas Esqueça duas as coisas que para trás ficam e avança para a frente. Para mim, é o que precisa daqui para frente. Agora, observe bem, não tem aí no seu material que eu te mandei, mas posso mandar depois. A pandemia, ela fortaleceu alguns pensamentos. Que por exemplo, deixa eu pensar um pouquinho aqui, Eliseu. Quando foi que eu tive os problemas cardíacos? Que ano foi? 2009 começou. 2009. Olha, aproximadamente no ano 2005, me ajude se eu estiver errado, quem estiver me ouvindo aí, eu dei um curso de liderança lá na igreja do pastor Ademir, eu acho que foi. Como chama? É Lausanne? Lausanne. Lausanne. Lausanne Olha, Paulista. 2005, quantos anos faz mais ou menos? 2005, 15 anos. Sim. Se não me falha a memória, foi com eles. Você sabe o que eu coloquei na apostila naquela época? Isso aqui que eu vou ler para você, ó. Tendências que marcarão o futuro. Encasulamento. Tendência de ficar em casa e construir ninhos confortáveis. Tem tudo a ver com a pandemia, não tem? Olha o outro profeta Wilson. Formação de clãs. Inclinação de pertencer a grupos afins. Entendeu? Não mais tribos, mas grupos. Diminuiu, vai diminuir. Revanche do prazer. Libertar-se de regras e regulamentos. Consumido vigilante. Fazer pressão no mercado e na política. Egonomia. Criar um ponto de vista pessoal. Olha esse pensamento aqui, ó. Femininamente. Femininamente. O que é isso? Um marketing mais afetivo, mais solidário, mais fraternal. E por último, desculpe, mais dois só. Só dois. Homencipação. Homencipação. Quebrar os limites de ser apenas homem e ter a liberdade de exercer o que quer. E por último, queda de ícones, rejeição a todos os pilares tradicionais, monumentos constituídos. 2005. E quer dizer, a pandemia, ela fortaleceu esses pensamentos hoje. Pensamento meu, viu? Ela fortaleceu os pensamentos meus. Continuemos aí, ó. Outra coisa que os líderes precisam se atinar. A liderança deverá se preparar para uma ênfase demasiada no humanismo. Ok? E por que é uma ênfase demasiada? O planeta está chorando. O planeta está chorando. O planeta grita, né? Ninguém mais quer guerra, ninguém mais quer vírus, ninguém quer mais sofrimento. O homem vai ser o centro de todas as atenções. Pode ver isso nos próximos filmes de Hollywood aí, né? O humanismo volta com força. E eu vejo isso quando a gente lê alguma coisa, depois de guerra, né? Depois de guerra, depois de pandemias, o homem volta a tomar o centro. Então, nós líderes daqui para frente precisamos pensar dessa forma. Que o humanismo vai estar presente. Agora, atenção, ó. Porém, ao mesmo tempo, precisa ser humanista. Olha aí, tomar cuidado com o humanismo, mas ser humanista. Porque haverá o que eu chamo aqui a síndrome da ovelha perdida. Por isso que eu tenho que ser humano, para sentir as dores do outro. Você está falando de humanista do ser humano, é ser humano, sensibilidade. Humanismo fala de antropocentrismo. Não, eu digo quando você fala humanista, né? Que eu estou falando humanista é da sensibilidade, ser humano, humano, agir de forma humana. Corretíssimo. Tá. Ok? Então, quando eu falo ser humanista, ser humano, ser sensível às dores do próximo. Por quê, pastor Wilson? Porque, a meu ver, vai existir aqui agora, daqui para frente, a síndrome da ovelha perdida. E o que ela diz? Ela diz assim, eu estou sozinho e não sei para onde ir. E não é só membro que vai sofrer da síndrome da ovelha perdida. Nós vamos ter a síndrome do pastor perdido.
Não somente de igrejas pequenas, como também Mas de as igrejas, megas igrejas. E acho até que a síndrome dos pastores de igrejas volumosas, né, será bem maior do que o dos pequenos. mais afetadas. Mais afetados. Entendeu? Porque nós precisamos ser humanistas. Sim, sim. O Sim, sim, sim. humanismo com filosofia de vida é problemático. Não Sim. é? Nós chamamos de antropocentrismo. O Sim. homem é o centro de tudo, Deus não. Mas, ao mesmo E- tempo, eu tenho que me comungar com a dor do próximo. E começar Uhum. agora a respeitar mais os crentes, respeitar mais os pastores, os missionários, por exemplo. E a gente tem conhecimento de algumas denominações. Eu tive essa semana acesso a uma grande denominação com mais de 280 anos de Brasil, mandou os missionários voltarem para casa. Agora, você imagina como esses missionários vão voltar. Vai precisar da ajuda, vai precisar do carinho de todos e para poder dar a ele uma saúde mental. Outro ponto de vista, antes de nós entrarmos nos assuntos sobre liderança, precisamos acelerar o pastorado feminino. As mulheres devem estar dando glória a Deus do outro lado aí, né, Eliseu? Será que tem alguma mulher aqui acompanhando a gente? Vamos lá, deixa elas participarem agora. Cadê as mulheres? Vê aí. Cadê as mulheres aí participando com a gente? Repete a frase aí para a gente ouvir mais um pouquinho aí a participação das mulheres aí. Ó. Já tem um yes aí? Tem mais algum yes aí? Precisamos acelerar o pastorado feminino. Uhum. E aí, por quê? Vamos precisar do pastor mãe. Ok. Eu estou quebrado, eu estou precisando de mãe. Eu vou falar mais tarde aqui, né? O ministério itinerante não existe mais. Entendeu, Liseu? Eu preciso ser pastoreado. Eu preciso ser pastoreado. A dor é muito grande no nosso coração. Porque acabou, tudo acabou, essa é a verdade. Pelo menos em termos de itinerância, vou voltar a falar sobre isso, acabou. Então agora nós precisamos do pastor mãe. As mulheres têm se revelado nessa pandemia mais sensíveis. E eu vejo isso nas lives. Você vê, desculpa falar, hein? A live estava melhor com a Keila presente do que só eu e você, viu? Oh, você acha que eu não sei disso? Por isso que eu já falei do início, a gente vai ter que fazer uma live com as pastoras mães, né? Então, né? Com a Dalila e com a Keila aqui ficou tudo mais tranquilo, né? Então, é isso aí. Eu tenho percebido, eu tenho acompanhado lives, né? Que as mulheres comunicam muito mais. Elas Ternura, amor, sentimento. Compartilham muito mais com facilidade. Elas compram com facilidade as dores do próximo. As lives que estão sendo conduzidas por mulheres são extraordinárias. As lives... Os homens ficam pregando e as mulheres conversam. E o que o ser humano precisa é de gente que conversa. Não é de conselho, é de consolo. Eu fiz uma live semana passada, eu disse exatamente, os pastores ainda não entenderam, agora não é hora de ficar pregando, é hora de conversar com eles. Conversar, eu escrevi sobre isso, pastor, esses dias. E eu falei semana passada isso. Você falou isso? Falei, nós temos que conversar com o rebanho, não é hora de ficar Conversa pregando. com o rebanho. É claro que também vamos ter que pregar, não há dúvida disso. Claro. Mas as ovelhas agora precisam ouvir a voz do Pai, né? Ouvir a voz do Pai. Parece que não é hora de conselho, é hora de consolo, é hora de abraçar, no sentido, não abraçar literal não dá, mas abraçar com amor, com acolhimento, né? Ou entender, ouvir. Eu ouvi uma live em que o pastor falava o seguinte, que o membro, se ele não vai para a igreja, mas tem que mandar o dízimo dele. É uma realidade, não há dúvida. Precisa mesmo ter a manutenção das coisas de Deus. Não se discute ofertas e dízimos, não se discute estando no templo ou fora do templo, mas não é hora de puxão de orelha, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Não claro. É hora desse tipo de exortação, né? Ele falava o seguinte, você que tem 20 anos e não está vindo na igreja, quer dizer, entendeu? Não é o momento para isso. O momento agora é o pai sentado à mesa com seu clã, né? Conversar com os filhos mais velhos, mais novos, o diálogo. E as mulheres têm mostrado isso com muita propriedade, essa
são mais estratégicas e são mais fraternais. Sensíveis, né? Eu fiz uma pesquisa e os países onde as mulheres tomaram a frente, não somente como governantes, mas como Ministério da Saúde, né? Desses países, elas conduziram melhor têm conduzido melhor a pandemia do que os homens, né? Do que os homens. Interessante isso, né? Então, a minha sugestão é que aceleremos, porque o mundo que está pós-pandemia é um mundo muito quebrado. E nós vamos precisar das mulheres. Inclusive, aqui agora vamos quebrar eu, né? Vamos matar eu. Eu vou falar, Eliseu, eu vou ter que falar. Fala, bora. Para que você acha que a gente está conversando? Para falar do livro que o momento exige, se não agora, quando? Vamos lá. Na próxima convenção da UMB e da CIB, nós temos que votar em mulheres. Nós temos que pedir para Deus, claro, com toda, né, a orientação divina, que se apresente mulheres. Porque elas governam bem, assim como muitos homens, mas elas governam bem também, né? São sensíveis às lutas, dificuldades, enfim, elas elaboram melhor a situação do que os homens. Elas aguentam mais pressão do que os homens, né? O que você achou disso, Eliseu? Não, eu compreendo porque eu tenho uma mulher em casa, então não é difícil. Se você me fala isso uns 10 anos atrás, talvez eu teria uma dificuldade maior. Mas como eu tenho uma mulher em casa e sei como ela lidera, e sei como ela pensa, sei como ela age, tem hora que eu falo, poxa, eu não faria isso. E eu sei que a ideia dela traz isso que você coloca aqui, ó. Vamos lá, você coloca aqui, ó. Fraternais, sensíveis, é isso aí? Isso. Uhum. Exatamente. Então, são essas palavras, assim. E aí, destrói, assim. Acho que a fala nos chama para esse líder do momento, é um líder sensível, um líder que entende, um líder que escuta, um líder que ama, que está junto, acho que é isso. Junto. Mesmo estando separado, não é distanciamento social, acho que talvez sim, distanciamento social, mas ao mesmo tempo junto com o coração. Acho que essa é a palavra. Então, o assunto aí é sobre a participação feminina no ministério e na liderança mais efetivamente. E aí eu vou colocar... E por que as mulheres é uma sugestão melhor pós-pandemia? Já é a nossa realidade, elas são boas mesmo no que fazem. Mas na pós-pandemia precisamos mais ainda da participação feminina. Por quê? Observe bem. O homem, olha os desafios do homem desde o momento que ele nasce. Primeiro, ele tem que enfrentar os coleguinhas na escola. Ele tem que ser durão ou ele vai apanhar. Ok? Uhum. Quando ele chegar na puberdade, ele vai ter que arranjar uma namorada. Concorda comigo? E a pressão sobre ele é grande para ele ter uma namorada. Ok? Depois ele tem uma pressão de enfrentar o pai da moça. Você enfrentou o pai daquele? Eu brinco que eu enfrentei, mas eu não poderia perder a oportunidade de não contar aqui a minha versão, aproveitando que ela não está aqui. Outra live eu deixo que ela fale a versão dela. Sim. Eu falo que foi muito fácil, eu brinco que foi ele que me pediu para casar com a filha dele, né? Claro, eu só falo agora porque ela não está aqui. Não, mas eu tive que encarar assim, eu tive que ensaiar um discurso. Mas é muito interessante isso, encarar, né? Tem que encarar. Perde voz, não tem macho essa hora. Não. Essas são as pressões que um homem recebe. Claro, outras como mantenedor do lar também, como disciplinador dos filhos. Enfim, ele, por exemplo, outra pressão do homem, quando cai, faz um barulho no fundo do quintal, o que a mulher faz? Quando o homem tem um barulho mole, no né? Tipo assim, não é ele que tem que ver o que está acontecendo no fundo do quintal? Sim. Claro. Então, isso é uma pressão para os homens terrível, né? É uma pressão. Agora, e ainda vem o cantor dizer que homem não chora. Homem não chora. Como que é muita pressão. Exato. Agora, olha as mulheres. Olha as mulheres. Desde pequena, ela tem que tomar cuidado no tipo de brincadeira que ela tem. Ela tem que aprender a se auto-higienizar-se. Ok? Porque ela pode ter um problema de infecção por não saber
limpar suas partes íntimas. Entendeu? Olha que curiosidade. Permita. Tá, eu tenho gêmeos, eu tenho gêmeos. Menino, menina. E a fala todo mundo é fácil cuidar do menino. A menina exige mais. Exatamente essa parte de infecção, cuidado e tal. O lado agora a gente está falando a feminina, né? Feminina. Então, desde criancinha já vem, desde de bebê. Desde criancinha. Ela tem a primeira menstruação. Concorda? É uma pressão muito grande sobre ela. Depois, ela deixa a casa dos pais para acompanhar o esposo. Geralmente. Está mudando, mas geralmente. Então, veja que pressão ela está recebendo. Depois, ela enfrenta uma gravidez. Depois, ela enfrenta a aparição, que é algo extraordinário. Eu queria ter 12 filhos. Quando Dalira teve o primeiro, o Sami, eu caí para 6. Quando veio o Bruno, eu disse, tá bom, não precisa mais. E por último veio a Anne, e aí nós glorificamos a Deus. O fato é o seguinte, que uma mulher parir é um desgaste extraordinário. É isso que eu quero dizer. Né? Ainda mais hoje, né, pastor? Ainda mais Poxa, é um outro assunto, mas é um desgaste, Depois vem a amamentação. Amamentação, que é algo extraordinário com a mulher atravessa. Bom, eu poderia ficar aqui citando, mas ela geralmente foi menina, ela foi moça, ela foi mulher adulta e agora ela é avó. E ela é responsável agora com um clã. E ela passa todas essas informações que eu estou falando para as netas, bisnetas. Eu pergunto a você, essa mulher não está preparada para a vida? Se essa mulher não está preparada para a liderança, quem está? Então é nesse sentido que eu falo que o ministério feminino é muito relevante para nós. E precisamos das mulheres nos ajudando nessa grande empreitada que temos pós-pandemia. Continuando, Eliseu, outra observação agora encarando a realidade. Esse é o primeiro ponto nosso. Até agora ficamos na introdução e vamos para o primeiro ponto, que é encarando a realidade. Quais realidades estão presentes hoje? Observe bem. Você quer dar uma lida aí? Bora lá. Perdemos um contingente expressivo de membros, pois a pandemia vai agir como um filtro e vai revelar quem de fato aceitou a Cristo como Salvador. A pandemia é um filtro. Um filtro. As igrejas já estão perdendo membros. E, inclusive, a pandemia vai mostrar se esse evangelho de massa que o Brasil sofreu nesses últimos 15 anos, 20 anos, foi verdadeiro, se veio do céu ou não. Entendeu? Vamos entender agora sobre o descende, sobre os estádios lotados, sobre tudo agora. Agora o filtro está forte. Ele quase é imperceptível de tão forte que ele está. E eu tenho impressão, Eliseu, que um contingente expressivo vai deixar a igreja para trás. Porque muitos homens e mulheres que frequentavam nossas igrejas, eles estavam lá apenas por questões fraternais, mas não tinham vivido a metanoia. Lembra a metanoia? A mudança de mente, a transformação de mente. Não nasceram de novo. Então, essa é uma realidade. Os pastores vão, de fato, perder membros. Outra realidade, quer ler para nós, Eliseu? Muitos membros serão afetados por doutrinas estranhas, pois navegam livremente pelos mares virtuais. Exatamente. O pastor Aécio Ribeiro foi convidado da live anterior, semana passada, na última sexta, e eu escutei ele, pastor, 2004, lá em Aracatu. Ele é da Assembleia de Deus, ele foi um convidado para falar para a liderança lá, e ele falou algo interessante. Naquela época, nós estamos falando de 16 anos, era um pastor para cada 100 membros, e hoje, 100 pastores para cada membro. E é exatamente isso que você coloca aqui. Muitos membros serão afetados por doutrinas estranhas, pois navegam livremente pelos mares virtuais. Muitas vozes. É um excesso de informação. Olha, transitar no mundo...
Vamos ver se volta a sua internet. Falhou? Voltou, falhou. Voltou. Agora tá ok. Ó, Sim. olha, você imagina essa navegação, esses mares que eles estão entrando. Por exemplo, um pentecostal histórico. Certo. Ou ouvir um protestante pregar, por exemplo. Que não acredita em milagre, por exemplo. Né? Um evangélico, um evangélico liberal. Um neopentecostal, por exemplo. Um neopentecostal profetizando nas lives. E esses membros estão se alimentando. Sim. E nós não temos como resolver isso. Olha, eu estou colocando isso como nova realidade. Sim. O público, vamos dizer assim, há um consumismo de ideias, de vozes. Talvez, não sei se pelo conteúdo, mas por pessoas. Eu não consigo entender como a pessoa consegue gostar de fulano A, que prega uma outra linha totalmente diferente, e consegue também gostar de B, que são extremos, e o discurso não bate, não fecha. Não sei se consigo fazer me entendido. Não vamos chegar aqui a tratar do assunto, mas um exemplo. Reformados, não reformados, e todo mundo gosta de todo mundo sem fazer filtro. Exatamente. Acho que é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, ou seja, ela é de uma linha calvinista, né? Pronto. Mas está ouvindo arminianista, vice-versa. E consumindo tudo, e não consegue fazer filtro. Está consumindo tudo. E isso vai dar uma congestão espiritual. Congestão espiritual. Obesidade espiritual lá na frente. A fé vai despencar. Eu não tenho dúvidas disso. Então, essa é uma realidade. Uma realidade que está diante dos líderes. Né? Desafio. Não há critérios mais sobre teologias. Outra realidade. Lê para nós aí. Show. Show gospel não existe mais. Nem fora e nem dentro dos templos. Acabou. Só online. Agora acabou. Só em casa. Agora é home office. Tem que fazer alguma coisa, faça em casa. Então, isso aí acabou. Essa é uma outra realidade. Se você quer trabalhar com a mocidade, se você é líder de jovem e pensa em fazer show, olha lá o que você vai fazer. Porque a polícia pode bater na tua porta. Sim. Vai ter que mudar. Pastor a pastora Marisa ele acompanha a gente, cita confusão total. Pastor Paulo Felipe também acompanha a gente, está falando assim, que dor de barriga. Isso vai gerar tanto de comida aí. E os shows não existirão mais. Isso. Continue lendo aí. Ministério itinerante não existe mais. Pronto. Caiu o meu ministério. E aí? E agora, José? Eu não sei o que eu vou fazer ainda da minha vida. Viajar sem sair de casa. É impossível. Você conhece, quero falar nada. Agora vamos lá. É muito difícil. O ministério itinerante, ele é muito interessante, mas houve uma deturpação dele no nosso meio nos últimos 15 anos. E ele ficou com um sinônimo de status, né? De estrela, superstar. E ele perdeu, a meu ver, ele perdeu o seu objetivo. Ele perdeu, porque as mensagens e as músicas que os itinerantes estão cantando e pregando é para fazer bem aos ouvidos do pastor que está chamando ele para aquilo. Senão ele não volta mais àquele palco. Entendeu? Ele não volta mais naquela igreja. Sim. E agora isso acabou. É ruim para mim, mas graças a Deus. Ruim para mim, mas graças a Deus. Ruim para nós, digamos. Ruim para nós. Você queria falar alguma coisa sobre itinerância? Não, eu penso assim, está olhando, a nossa reflexão acho que foi muito bem colocada na introdução desse assunto, né? Quando nós começamos a fala, são pensamentos em voz alta. A gente está pensando, a gente está tendo a coragem de refletir ao vivo, com mais gente na sala. Eu acho que isso é importante. A gente não está aqui não é definindo algo ou teologizando algo. A gente está pensando, olhando e refletindo um momento.
Exatamente, estamos transpirando. Amanhã ninguém sabe. Amanhã, Se a amanhã não sabe. pandemia, se a pandemia terminar tudo amanhã, uma vacina se confirmar, volta ao normal, ué. Qual o problema? Pega algumas coisas do que a gente está falando e se embora. Mas, Eu acho que é isso. mas as previsões não são essas, As né? previsões, exatamente. As São previsões não é que se resolva tão rápido. Corretíssimo. E mesmo resolvendo, fica aí acho que a insegurança mesmo. Será que resolveu, não resolveu? Acho que a insegurança continua por um tempo. Vamos lá. Leia a próxima. Número de doentes emocionais aumenta. Não, perdão, pulei. Quem não entende? Quem não entende de homilética não prega mais, pois as mensagens não poderão ser rápidas. E quem prega sem conhecimento vira meme na internet. Ó, você lê um pouquinho por cima, ó. Quem não entende de homilética não prega mais, pois as mensagens não poderão ser repetidas. Não poderão ser repetidas. O pregador que não sabe sobre homilética, ele não vai conseguir produzir material mais, por vários motivos. Primeiro, que ele não vai ter inspiração mais, né? O público nosso é uma máquina. É uma máquina, já começa por aí, né? É uma máquina. Você ter uma inspiração para pregar voltado para uma máquina é coisa dificílima. Né? Para os melhores pregadores é difícil, mas é a realidade. Então, agora, esse pensamento aí, conversando com o pastor Rubinho, né? Eu peguei dele o pensamento. Ele diz o seguinte, ó. E quem prega sem conhecimento vira meme na internet, entendeu? Vira meme. Entendi sua colocação. Porque assim, uma coisa você repete a sua mensagem lá em tal cidade, na outra, em tal igreja, e acabou. Você tá aquele público ali, te ouviu, tudo bem. Outra coisa, aquilo que se repete na internet, peraí, mas eu vi isso agora no live, já estou ouvindo ali amanhã. Não cola, vira meme. Vira meme, exatamente. Então, essa é a realidade hoje. Essa é a realidade hoje. Sim. Ou você conhece de homilética, ou você vai ter que voltar para a escola. Porque você vai ter que trabalhar textos, né? Textos expositivos, textuais, temáticos. Vai ter que aprender a fazer proposição, introdução, conclusão, ilustração, aplicação, apelo, enfim. Vai ter que fazer tudo. Porque hoje a internet ela é instantânea e cotidianamente ela está presente. Antigamente, eu falava com meus alunos, né, que uma mensagem boa é aquela que você pregou 3, 4 vezes. Que você tem ela não só no coração, mas também na mente. Não é isso? Porque não tinha como passar ela para os outros públicos. Não existia essa facilidade. Mas agora acabou. Agora na internet não se faz necessário. Exatamente. Você tem ela para toda a vida e todo mundo tem acesso. Então você não tem como pregar ela de novo. Essa é a verdade dos fatos. A não ser que te peçam isso, né? Percebeu, Eliseu, a realidade nossa? E como nós, líderes, trabalhamos muito com pregação, né? A liderança, a mocidade trabalha com muito. Daqui para frente tem que pensar muito bem antes de pregar. Agora, continue lendo aí. O número de doentes emocionais vai aumentar. Vai aumentar. O líder terá que ser necessariamente um conselheiro capaz. Olha, os seminários precisam aumentar o crédito das matérias, aconselhamento pastoral, teologia pastoral. É necessário, não tem como fugir disso mais. O pós-pandemia, o homem pós-pandemia é um homem com problemas emocionais. E quem não souber fazer aconselhamento pastoral não vai pastorear. Isso vale, inclusive, para líderes de empresa, gestores vão ter que aprender a conversar com empregados, com funcionários. Todo mundo vai ter que saber aconselhar. Saber aconselhar. Dar direção à vida. Isso é um escândalo, mas é a realidade. E nesse momento, eu diria o seguinte, que saber aconselhar é melhor do que saber pregar. Entendeu? Saber aconselhar é melhor do que saber pregar. Porque pregação tem a ver com previsão, precaução, ok? Mas aconselhamento é imediato, é ação. É algo que está acontecendo agora. A pessoa liga para você e diz, eu vou me matar. Como o pastor Paulo cita, Paulo
o Paulo Felipe. Valorização da teologia do cuidado. Muito bem colocada. Exatamente. Aí é a teologia do cuidado. O Certo. outro, e para isso nós temos que mudar o nosso centro. O outro é mais importante que eu. O outro é mais importante do que o meu ministério. O Certo. outro é mais importante do que o meu status ou a minha influência. O ser humano, lembra que nós falamos sobre ser humanistas? Sim, Então, ser humanista e ser humanismo é diferente. Humanista e ser humanista. Isso, comprar as brigas do próximo. E isso Certo. cai dentro do aconselhamento pastoral. Quer dizer, as matérias ligadas a essas áreas precisam aumentar seus créditos, principalmente para aqueles que vão fazer seminário ou coisa parecida. Sim. Continuemos. Todos devem começar o seu ministério de novo, ressignificar, reestruturar e investir. Isso. Até agora, me perdoe os pastores, e eu me incluo também a isso. Aí, ó. Até agora, mais uma vez, me perdoe os pastores, e eu também me incluo nessa colocação. Nós fomos, uma certa forma, Maria vai com as outras. Fala mais sobre isso. O que faz o senhor dizer isso? Nós começamos a reproduzir muita coisa na igreja que os outros inventaram. Que a América inventou. Entendeu? Quer dizer, que algum Estado brasileiro inventou. Que um pastor e a gente não pensou porque a gente faz. Por que eu faço o que eu faço? Exatamente. Por que eu falo o que eu falo? Eu gosto da ideia que Paulo fala que a multigraça de Deus, a multiforme graça de Deus, um Deus que trabalha com muitas formas. Eu tenho medo dessa formatação que nós temos, principalmente nas nossas celebrações. Os cultos são todos iguais, os hinos são todos iguais, as pregações praticamente são iguais. É um copiando o culto do outro. Um canta lá, outro canta cá. O outro dança lá, outro dança cá. Essa uniformização cristã não tem respaldo neotestamentário. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a igreja, a Bíblia usa a igreja como corpo. E como corpo, todos os membros têm uma função. Todos eles são importantes. A uniformização não faz bem ao corpo de Cristo. Então, é nesse sentido que eu digo que até agora nós fomos Maria vai com as outras. Mas agora, Eliseu, ninguém sabe fazer nada. Se alguém estiver vendendo algum pacote de como ser próspero pós-pandemia, é canoa furada, porque ninguém tem a não ser aquele que fala, a não ser que fale sobre vender álcool e gel. Tudo bem, aí é outro assunto. Né? Bora lá. Álcool e gel. Todos devem começar o seu ministério de novo a significar, foi o que a gente falou, reciclar. E no final dessa live eu quero falar sobre isso também. O mundo virtual já é uma realidade, portanto, volte a estudar para saber transitar nele. Um mundo novo pede um novo jeito de ser. Precisa estudar, precisa voltar e pegar a apostila de mundo, de internet, saber o que é uma internet, saber o que é uma live, saber o que é home office, palavras americanas entrando aí toda hora. Quer dizer, o pastor precisa estudar novamente. A minha orientação é que ele busque alguém ligado na área aí de informática, numa engenharia de informatização, e converse mais para melhorar as nossas lives, melhorar as nossas colocações, enfim, uma série de coisas que precisam ser feitas. O mundo mudou. Mas eu tenho uma pergunta. Eu, particularmente, por mais que eu não seja o entendedor da tecnologia, das mídias, embora é algo que eu ainda me viro e gosto, de certa forma. Mas a pergunta talvez seria assim: será que o pastor, de fato, ele precisa saber ou ele precisa ter alguém que o auxilie ele, mesmo que ele não consiga fazer alguém que vai ajudar? Ou não, ele precisa saber, ele tem que saber. Olha, nós estamos pedindo um distanciamento social, né, Eliseu? Quanto menos pessoas ao nosso lado, melhor. Então o pastor precisa dominar, isso sim, precisa dominar. Eu não tenho dúvida disso. Ele precisa saber trabalhar com todo esse equipamento. Ok? Então, bora. Então vamos fazer mais lá. Aproveitando, semana que vem é sobre esse assunto. Tecnologia, mídias sociais na igreja. Legal. É a próxima sexta-feira. Então vamos aprofundar isso na sexta-feira. Já despertou a necessidade e já está agendado alguém para isso na próxima sexta. Volta a estudar, transitar nele. Todas as comunidades. Todas as comunidades têm agora a mesma estatura. As pequenas foram beneficiadas e as grandes foram duramente
afetadas. Afetadas. Olha, quem tinha igreja pequena e perdeu 15 membros é uma coisa. Agora, quem tinha igreja grande e perdeu 1.000, a pancada foi grande. Contudo, somos agora todos da mesma estatura. Ou seja, as mesmas necessidades. Agora é a hora de reinventar, ressignificar o nosso ministério. Não ter medo de fazer mudanças. Se outrora nós éramos pela cabeça dos outros, agora nós temos a oportunidade de confeccionar nosso próprio ministério, o nosso próprio perfil. Então, essas realidades estão dando aos pastores e aos líderes a oportunidade de serem autênticos. Só faça aquilo que é possível fazer. Continuemos. O último Todas aí, as comunidades têm agora a mesma estatura, foi o que a gente leu. E, por último, salários pastorais e projetos missionários terão que ser reavaliados. Cachê de show não tem jeito. Acabou. Tem que ser repensado. Vai ter que ser repensado. Eu não tenho dúvida disso, sinto muito em dizer, mas essa é a realidade. As igrejas vão aguentar aí mais um pouquinho, né? Mais alguns meses, até um ano, as igrejas vão aguentar, mas nós sabemos perfeitamente, Eliseu, que a fé brasileira é uma fé sorrisal, é uma fé efervescente. O que é uma fé sorrisal? Olha lá. É, uma fé efervescente, pega fogo com facilidade, mas não tem consistência. Então, nessa pandemia, lembra daqueles que não querem pressão na igreja, que nós lemos no item lá em cima? Sim. Eles não vão contribuir com a igreja. Eles não vão contribuir com a igreja. Infelizmente, viu? E é um contingente expressivo. E todas as denominações estão sentindo isso, não é só nós aqui, não. Infelizmente. Ou seja, precisamos orar muito, porque uma nova configuração pastoral em termos de sustento, inclusive de projetos missionários, vai ter que mudar os projetos. Prioridades também agora? Todo muda prioridades, focos. Muda. A questão econômica, a questão econômica vai influenciar a questão vocação. Vocação. Quer dizer, nós vamos precisar aí, isso já era visto no mundo missionário, ou seja, o missionário ele é um teólogo, mas também ele é um médico, ele é um enfermeiro, ele é um advogado, ele é um professor. Daqui para frente, o mesmo precisa ocorrer com os pastores. O pastor talvez não vai poder ficar de tempo integral. Pronto, falei. Se a pandemia for uma realidade mesmo para os próximos anos, Eliseu, nós vamos precisar dos pastores no mercado de trabalho. E isso vai causar Essa frase, fique. Se essa pandemia durar, muitos anos, o pastor precisa de algo mais. Como diz Lucas, fazer tendas. Fazer tendas. Vai ter que fazer tendas, porque nós estamos começando tudo de novo. Não é só nós, não. As grandes empresas estão começando tudo de novo. Não é um problema só de missionário, é problema de missionários e milionários. Em geral. Exatamente. Todos que dependem de uma economia, de uma finança, vai ter que se reestruturar. Eu não tenho dúvida. Então, essa será a realidade. E nós precisamos estar com o coração aberto, conversar com as nossas diretorias, conversar com a membresia, e um ajudando o outro, essa é a verdade. Muita gente desempregada na igreja, muitas empresas quebrando, ou que vão quebrar ainda, principalmente no Brasil, você sabe muito bem disso. Então, nós, como igreja, precisamos ser muito realistas, principalmente nesse momento, para nós não sofrermos mais. Vamos colocar os pés no chão e trabalhar com aquilo que somos e aquilo que podemos. Muito bom. E isso já nos convida para a terceira e última parte da nossa live, que é sobre novas realidades. Isso. Um pouco? Pode ler. Entre um gole de café e outro, sempre novas ideias. Lembrando que essa é a nossa segunda live da série Líderes que o Momento Exige. Semana passada com o pastor Écio Ribeiro, foi muito especial, gestão. Hoje, pensando um pouquinho, pensando na teologia, também de gestão, também sobre gestão. E a gente continua agora com o pastor Wilson, novas realidades. Os líderes terão que ter novas competências, resiliência, capacidade de suportar pressão e também exige criatividade. Então, essas duas coisas em competência. Outras também serão necessárias. Mas, a meu ver, essas duas competências serão necessárias para a liderança. Primeiro, a questão de ser resiliente.
de suportar pressão. Controle sob pressão e criatividade. Resiliência e criatividade. Os líderes que estão com você, os jovens líderes, talvez não vão conseguir desenvolver todo o potencial deles por restrições, por condições. E nesse momento, esse líder precisa de resiliência. Ele não pode perder o foco dele, ele precisa suportar a pressão. E o outro é a criatividade. Não é? Pensar diferente. Sempre daqui para frente, pensar diferente. Senão pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Não temos como escapar disso. Outra observação sobre novas realidades. Os líderes terão que dar uma atenção especial à família, o retorno do culto doméstico e o seria o preparo, né, dos pais, Isso. Professores bíblicos, prestar aos pais edificação e empoderamento pessoal. Com a distância pastoral, os membros necessariamente terão que ser protagonistas, pelo menos junto ao lar. Entendeu o que está acontecendo aí? Nós precisamos estar mais atentos à família. A realidade agora é outra. Os pais precisam educar seus filhos. A educação religiosa vai ter que ser no lar. E a comunidade agora, a liderança precisa empoderar pais e mães que estão na comunidade. Nós temos hoje, Eliseu, homens e mulheres cristãos que não sabem dirigir culto. Não tem coragem de ler a Bíblia com os filhos. Não tem jeito, não tem tato. Você compreendeu o que está acontecendo aqui? Sim. Porque não tudo sabe isso... o que é culto doméstico, né? Não ensina isso. A igreja passou a preparar... O senhor falou sobre isso um dia, em um bate-papo telefone nosso, um dia que a gente conversou a última vez. Acho que umas 2 semanas atrás a gente conversou. E você falava sobre... A igreja preparou tantos líderes tops e esquecemos de preparar líderes, famílias, pais, mães, né? Alguma coisa assim, que exercesse a liderança em casa, ou essa pastoral em casa. Em casa, olha, o ministério pastoral, que ele não é título, ele é uma função, você sabe muito bem disso. O ministério pastoral agora está sendo compartilhado do pastor para os pais. Sim. Então, quem é que vai pastorear as crianças? Os pais. E nós precisamos ter uma atenção especial para com os pais, para com a família. Por quê? Precisa voltar uma escola, um culto doméstico vai ter que voltar necessariamente. Foi tão criticado no passado, né? O culto doméstico, enfim. A escola bíblica dominical, que igrejas não têm estudo bíblico. Ela só tem o louvorzão. Só um culto, show por semana e só o culto. Ou então tem um grupo lá no final de semana que você tem uma cartilha. Agora a coisa complica. Ou seja, o bom de tudo isso é que, por exemplo, igrejas que tinham célula ou grupos de comunhão, como queiram chamar, eles confeccionavam mensagens e tinha um líder específico para isso. Agora a ideia é tirar esse líder e colocar os pais. Preparar os pais para a educação dos filhos. Essa é a nossa realidade. Outra aí. Os líderes terão que se contentar com o crescimento natural da igreja. Teologicamente, acredito que o carro voltou aos trilhos quando se fala em crescimento da igreja. Ao meu ver, pastor Wilson, texto do pastor Wilson, voltamos ao crescimento natural da igreja. Temos que acreditar que ela cresce com um corpo espalhado pelo mundo, sem necessidade de metodologia. É isso aí. Agora não existe método, não tem nada disso, não tem mais. Métodos são pessoas agora, que você é um método, cada um é um método. Mas o que eu quero falar aí, Eliseu, é que voltamos ao trilho. Qual trilho? Que a igreja ela cresce naturalmente. E daqui para frente vai ser isso. Você não tem como projetar crescimento mais, a meu ver. Você vai ter que confiar no potencial de cada membro. Você vai ter que empoderar, espiritualmente falando, cada membro da comunidade. E isso vai levar um tempo ainda. Isso vai cozinhar muito para começar a ter resposta. Então, é preciso pensar hoje num crescimento natural da igreja. Querido, isso muda completamente, Eliseu, a visão do que nós tínhamos visto, né? A meu ver, para mim era um erro teológico, eu sempre falei sobre isso, sempre critiquei muito isso, porque o pastor acha que a igreja local ela precisa crescer,
mas nós não fomos colocados na igreja para fazer a igreja crescer. Nós fomos colocados no mundo para anunciar a Cristo. Agora, quem converte pessoas é o Espírito Santo de Deus, não são os homens. Não são os homens. Então, conversão de homem é uma coisa muito difícil. Então, quando você vê conversão em massa, é preciso ter o pé atrás. Né? Isso, para mim, é mais carismagia, carismagia do que questões carismáticas. Então, a meu ver, precisamos trabalhar daqui para frente com os pés no chão, coração tranquilo, alimentar o rebanho para deixar o rebanho produzir. Ovelha, pare, ovelha. Essa é a dinâmica neotestamentária. É um ganhando o outro, naturalmente. E é interessante que esse crescimento natural, Eliseu, as pessoas vão crescendo espiritualmente devagar, mas com consistência. Inclusive, respeitando o seu pastor, amando a sua comunidade. Quando você tem um crescimento explosivo, parece que o pastor não é respeitado mais e a comunidade não é também colocada em evidência. Então, essa é uma realidade nossa daqui para frente. E é uma realidade aí, a próxima agora, que me preocupa. Tenho conversado muito sobre isso. Sim. Tenho falado bastante. Meu pai é pastor local, você conhece, seu amigo. É uma preocupação porque é um fato. Nós estamos todos voltados para lives, WhatsApp, internet. Mas tem gente aí que não está sendo alcançada. Faz 3 meses que está abandonada aí. Tem gente abandonada. Então, lê para atendeu nós aí. urgentemente os analfabetos digitais. Não sei se eu posso dizer isso. Quem não tem nada, tem muita gente que não tem nada de internet. Não tem WhatsApp, nem um aparelho. Eliseu, há um contingente grande que precisa de orientação. Precisa de educação digital. E as igrejas vão ter que investir, principalmente em novo convertido. Precisa ensinar o novo convertido, principalmente se a idade dele for acima aí de 60 anos, 70 anos. Quer dizer, há um contingente enorme, o país está ficando velho, você sabe muito bem disso, né? Hoje os casais não têm filhos, só Eliseu que resolveu ter 2. Mas geralmente... estava na promoção, fui comprar um, tinha 2, veio 2. Mas vamos. Mas não tem filho. Então, o país está ficando velho e um contingente enorme de pessoas maduras estão entrando na igreja e essas pessoas não têm facilidade. São quase 50 milhões de brasileiros que ainda não têm internet. E como é que vão fazer com essas pessoas, entende? E essa é uma das visões que o líder pós-pandemia precisa ter. Eliminar, pelo menos na sua comunidade, trabalhar com os analfabetos digitais. Por quê? Essa preocupação não é só de grandes centros ou de pequenos centros, de pequenas cidades, vilarejos. Essa é uma preocupação dos vilarejos às megacidades. As megacidades, exatamente. É um problema que vem e afeta geral. Exato. Outra realidade, lê para nós aí. Templos devem ser mais modestos e estúdios mais sofisticados. Exatamente. Sofisticados. É isso aí. Os templos precisam ser daqui para frente mais modestos, mais práticos, né? E os estúdios... Vão virar estúdios. Templos vão virar estúdios. Eu não digo que vai virar estúdio, mas é a plataforma, uma das plataformas principais do trabalho pastoral. Então, se você... Olha, Eliseu, aqui para nós, hein? Talvez as pessoas que estão conosco aí pode nos garantir isso, nos ajudar. Você assistir um culto por uma live é terrível. Pelo menos... É terrível, não é fácil, Eliseu. Não é fácil. Agora, nesse início de pandemia, nós suportamos todos os erros. Não é? Agora. Mas chega uma hora que vai cansar. Mas chega uma hora que você vai abrir uma live, você já vai apagar ela, já vai desligar. Vai dizer, não, tá tudo errado aqui. A luz está errada, o volume está errado, o microfone está incorreto, está dando isso, está dando aquilo. Então, daqui para frente... Nós precisamos de templos modestos, mas estúdios sofisticados. Caso contrário, as pessoas não vão querer estar conosco durante uma live. Continue aí. Pastores em home office. Esse é o trabalho pastoral daqui para frente. Vai ter que se disciplinar e aprender a trabalhar dentro de casa.
Permita, eu falando assim, esses dias eu estava conversando com alguém que é dessa área, não, embora ele seja cristão, mas ele atende meio corporativo, né? Meio mais essa ideia corporativa. E já se percebeu nesses 90 dias de pandemia, as empresas que vinham há muito tempo, porque isso é um tabu também, o home office é um tabu, trabalhar em casa ainda é no Brasil um tabu, mas as empresas que aderiram isso já percebe-se um crescimento mesmo em tempo de pandemia, de quarentena, de 10 a 13% de crescimento e dificilmente elas voltam para a metodologia tradicional. Elas provavelmente, vamos supor que acabe tudo, resolva o problema, voltemos ao país da Alice no País das Maravilhas, ainda assim, ou Nárnia, voltemos para a Nárnia antiga, se é que existia uma Nárnia, também não acredito nessa Nárnia que era, mas me parece que esse teste do home office é algo que não volte mais, independente do futuro, independente da melhora ou não da realidade. Corretíssimo. O pastor Tá? vai ter que se disciplinar para ter o seu momento pastoral em home office. E vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso aí. Construções que facilitam o acesso para atendimento drive-thru. Exatamente, exatamente. É. A terceira idade, por exemplo, o drive-thru seria interessante para tomar ceia. Não é isso? Tomar E funciona ceia. isso. Agora, eu particularmente aqui, eu posso até te chamar para um bate-papo. Eu particularmente, aí é onde é que eu me pego tradicional. Ceia online, meu filho vai ser apresentado, meus filhos, né? Eu estou esperando o momento que passa a pandemia para ser apresentado. Eu ainda estou, e olha que eu me considero super, hiper, mega power moderno e anti-tradicional. Eu me lembro perfeitamente quando eu introduzi a bateria em nossa igreja. Foi muito difícil. E olha que meu pai era o pastor. Então, o louvorzão com palmas. Meu pai veio de uma batista brasileira onde até bater palma tinha que ser no vibra. Tinha que ter 2 campainhas lá na porta da igreja para nem um carteiro bater palmas. Então, assim, agora, ceia online, drive-thru, essas coisas. Eu ainda queria conversar mais, fazer umas 10 lives. Eu queria pensar nisso. Há tantas particularidades que você nem imagina que possa ter. Por exemplo, um doente que não pode mais, de uma certa forma, sair de casa, ele pode entrar no veículo. Entendeu? Quer dizer, ele quer receber a unção. É um direito que ele tem. O presbítero unge com óleo doente, ele será curado. Sabe o que eu recebi, pastor, agora 2 semanas? Um amigo querido me mandou uma pergunta no WhatsApp, o pai dele faleceu, se eu gostaria de acompanhar um velório online, porque é tudo online. Então. Acompanhar. Eu vi alguém falando isso uns 5, 6 anos atrás, agora eu fui convidado para assistir um velório online, falei, meu Deus, eu não sei se eu quero assistir um velório online. Entende? Você tem uma ideia, Eliseu? Tem pessoas, e são boas pessoas, eu gostaria que todos fossem como eles, que eles têm espiritualmente a importância, eles dão importância de ir lá na igreja levar a oferta. Entendeu? Sim. Sim. Para eles, muitas vezes, terceira idade, é muito importante isso. E o drive-thru iria ajudar muito isso aí. Proporciona, facilita. Facilita, porque ele não pode estar em contato com a multidão. Mas se a igreja tem um acesso fácil do carro parar e ele trazer o seu dízimo e o pastor orar com ele do outro lado, por que não? Por que não? Quer dizer, tudo não bem, é alguns ideal. serviços, sim. Não é o ideal, é o que o tempo permite. O tempo permite. É o que se pode fazer. Outra observação aí, Eliseu. O feedback preciso com a comunidade. Isso daqui para frente vai ser fundamental. Você tem que saber se comunicar com a sua comunidade para não perder as informações. Atendimento pastoral virtual. Atendimento pastoral Já falamos, é home office. Eu estou falando sobre lives privadas. Lives privadas. Sim. É algo novo e não vão ter que... Os psicólogos já trabalham desse jeito, né? Talvez seria interessante conversar com alguém da área. Muitos psicólogos já dão atendimento online, né? Sim. E daqui para frente os pastores vão ter que fazer. Minha irmã é psicóloga, atende online. Então, somente online. Só online. E aí a gente volta a falar da necessidade de excelência na comunicação. O mundo virtual exige uma excelente comunicação. Continue. Projete um crescimento eclesiástico consciente e não a qualquer custo. A ovelha também vai ter que se contextualizar.
Para haver crescimento, tem que ser com os pés no chão. Uhum. Projete um crescimento, acho que é isso aí, já falamos. A queda do dízimo e ofertas e o seu exercício pelo cartão de crédito ou depósito bancário e Isso outros. Essa vai ser uma realidade, né? É uma realidade. Uhum. Certo. Olha o que você falou sobre igreja, coloca aí. Nosso púlpito hoje está aberto para o mundo. Não há mais fronteiras. Isso é fundamental. Os pastores devem se preparar. O líder deve se preparar. Não abra uma live sem saber o que vai falar. Perfeito, falamos juntos. Hoje não, o mundo é o púlpito. O mundo é o púlpito. Não, acabou. O que eu falo aqui ecoa lá. Então é preciso tomar muito cuidado. Antes de colocar o rosto diante da telinha, é preciso pensar muito. Por último. O nome de fantasia das igrejas terá que expressar a realidade. Não poderemos prometer o que não podemos cumprir. Prosperidade, curas e sucesso. O nome de fantasia daqui para frente vai ter que mudar. Igreja sarça de Moisés. Não tem mais jeito isso não. Né? Igreja não. De curas divina. Acabou, a meu ver, em termos de nome de fantasia, né? Nome de fantasia. Nós vamos ter que respeitar mais as pessoas, respeitar mais o público, respeitar mais o leitor. Então, os nomes de fantasia precisam voltar-se mais para a Bíblia e para algo mais equilibrado, para a realidade nossa. Equilíbrio, né? É a palavra. Equilíbrio. Que tempo precioso, pastor. Que café, hein? Que café. Não foi saudade. Fácil, né? E eu fico pensando, quando é que vamos ter aquela oportunidade de encontrarmos juntos novamente? Eu estou matando a saudade aqui de boas reflexões, desde sua primeira pregação que eu escutei lá em Jequié, na Bahia, pregando sobre o José, e sempre em lado da juventude. Oi? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 12 anos de idade. Eu não sei se eu fui para o congresso para ouvir ou perturbar, porque eu era muito zoeira também, adolescente, e assim, eu tinha que ficar um mês bem crente em casa, bem quietinho, entre 11 e 12 anos, para poder ir no acampamento ou no congresso. Acho que os jovens, alguns ainda, até pouco tempo era assim. E aí depois eu vi outras várias vezes e me tornei líder local, depois líder no estado da Bahia, e tive a honra de levar você 2005. Aí eu tô aqui com o Jornalzinho Norte 2005. Eita, senhor. Ó, eu lembro sua pregação, falou sobre um caniço na mão de Deus, alguma coisa assim, foi bênção. Teve lá o Carlinhos Félix na música, foi bem gostoso aquele tempo. E foi quando você atrapalhou toda a minha vida. Eu estava na carreira de jornalismo, eu já era repórter. E aí você falou, por que você não faz um pouco mais para a juventude? Bora para Campinas. E daqui a pouco, 6 meses, eu estava lá em Campinas. E agora eu estou aqui contando história. Mas Eliseu, foi muito bom. Obrigado por participar desse norte da minha vida. E eu louvo a Deus por aquele almoço, durante aqueles congressos. Estava eu, o senhor e o Carlinhos Félix almoçando. Você fez algumas perguntas, não me deu respostas, me fez perguntas. E foram aquelas perguntas que me conduziram até aqui, tanto na juventude, não só mais na igreja local, mas servindo o Brasil. Muito obrigado por aquele bate-papo inspirador. E depois foi meu professor também no seminário em Campinas. E pastor, 4 anos lá em Campinas juntos também. Caminhando juntos. E agora online. E eu quero te fazer um convite, pastor, aqui. Eu já coloquei a sua foto. Eu estou aqui com... Deixa eu contar quantos. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Eu estou com 12 amigos que eu convidei. E o único que eu não convidei ainda, mas já coloquei na foto no cartaz. Pô, senhor, próximo dia, e agora ninguém sabe se eu estou falando pela primeira vez. Próximo dia 4 de julho, nós já teríamos um encontro presencial, treinamento de líderes. E não será mais 3 dias, sexta, sábado, domingo. Mas nós faremos sábado um intensivão para a liderança. E esse curso está sendo lançado hoje. É o Encontro Nacional de Líderes da MOB, que já acontece há muitos anos.
E a gente tem um próximo com a presença confirmada nas lives aí. É um curso totalmente online, com a Zazá, Helder Favarin, Bértio. Está aqui o seu nome, o Wilson Guimarães. E vai estar com a gente também a Mariana Del Monte, uma psicóloga doutora, que também trabalha a questão emocional da liderança. O Endel Favarin, que é da escola Conquer, Escola de Liderança no Brasil. E também temos com a gente, para falar exatamente muito que o senhor falou aqui sobre mídias sociais, quem vai falar com a gente nesse encontro é o Douglas Gonçalves, do Dizascope, filho do pastor que trabalha com casais, José Gonçalves. Então é uma equipe boa e eu quero contar com a sua presença nesse curso online. Sábado nós vamos ter das 9 às 9, 12 horas, intensivão, curso, conversando sobre esses assuntos, para mais dentro de uma sala com mais jovens. Hoje nós não respondemos as perguntas porque a gente queria avançar numa proposta do assunto, né? Mas aí depois a gente pode fazer assim, o senhor fala uns 30 minutos, 40 minutos, a gente abre a sala, divide em grupos. O Zoom permite a gente dividir em grupos de 3, 4 pessoas e depois perguntas. Então, positivo. Dia 4. A gente só alinha um horário que a gente consiga ter o senhor presente, conversando com a gente. Dia 4. Positivo, olha aí na sua agenda. Tá certo, Eliseu. Estamos juntos aí. Estamos juntos? Você me pegou pelo pé, não foi? Ao vivo, porque não pode ter, não, né? Tem que ser assim. Tá bom? Tá bom. Vai ser bem, vamos conversar juntos. A gente tem que conversar mais. Eu vou até pedir. Nós temos 3 modalidades de investimento. Eu até coloquei aqui nesse curso. Nós temos 3 modalidades de investimento. Olha que curioso. Olha que curioso isso. Olha só, vou compartilhar como é que funciona isso. Nós temos. Cadê aqui? Cadê minhas anotações? Aqui, encontrei. Nós temos inscrição social, custo 0. A pessoa fala, eu quero participar, eu não tenho dinheiro, não tem problema, vai participar. A porta está abrida, quem quiser embucar, que embuca. Quem quiser pedir conselho, que pida. Essa é a inscrição social. E vamos ter também a inscrição consciente. Inscrição consciente tem um valor também que não é tão caro, até por entender essa nova realidade. Isso que você coloca sobre conversa futura, nós já estamos aplicando, já pensando na realidade. E também temos uma inscrição solidária. Eu posso pagar o valor e posso pagar um pouco mais para ajudar quem não pode. E aí, todo mundo junto. Acho que o tempo que o líder... acho que o momento pede do líder é esse. Acho que é um momento do líder participativo. É um momento também de sensibilidade. E é um momento de acolhimento. Né? E a gente quer conversar um pouco sobre isso. Tá certo. Tamo junto? Tamo junto, né, Eliseu? Considerações finais. Fala aí. Deus abençoe cada um de vocês. Oremos uns para os outros. Para Deus nos dirigir em tudo, né? Estamos começando um novo mundo. E nesse novo mundo, Jesus Cristo ainda é o Senhor. E sempre será o Senhor. Com pandemia ou sem pandemia, Ele sempre será o Senhor. Sedes firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um grande abraço e um beijo a todos. Fique com Deus. Muito obrigado, pastor. Foi uma honra, foi crescimento. Eu fui o primeiro beneficiado nesse bate-papo. Eu sei que tem muita gente com a gente. O bate-papo continua no Instagram da Mob. E que bom crescermos juntos. Muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. Saudade um dia encontrá-lo novamente. Não sei como é que vai ser o futuro, mas que tenhamos pelo menos uma oportunidade de encontrar pelo menos uns 2 metros, pelo menos, e olhar olho no olho. Pelo menos 2 metros, pelo menos. É isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Enquanto isso, avançamos como o momento pede. Verdade. Muito obrigado, tá? Fique com Deus. Amém. E a todos que ficaram com a gente até agora, muito obrigado. Deus abençoe e passe bem.